Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Muito obrigada aí aos novos inscritos e a vocês que compartilham esses vídeos, tá? Vocês que quiserem ficar por dentro de todas as atividades, cursos que eu dou, matérias, etc., deem uma olhada aqui na descrição, tem o meu canal do Telegram, onde eu costumo sempre atualizar de tudo que eu faço. E o assunto de hoje é a sabatina do André Mendonça. Eu tô assistindo essa sabatina por obrigação, né? Mas é aquela coisa, ossos do ofício, né? Já que eu fui obrigada a assistir, eu fui obrigada a pensar sobre ela. E eu trago aqui uma reflexão, que é a seguinte: é impressionante que o único assunto real, o único assunto real da sabatina do André Mendonça foi a agenda globalista. Foi só esse. Do começo ao final da sabatina, o que a gente viu ali foi discussões sobre a agenda globalista, a começar pela, digamos assim, suposta missão de cortes supremas de avançar, empurrarem a história quando um certo Estado está em anomia institucional, palavras da tal da Simone Tebet, que se diz jurista. Aí eu falo, caramba, pelo menos diz eu que sou alguém que defende o neoconstitucionalismo. Fale com todas as letras, tá? O Fabiano, né? Contarato, mesma coisa. A pessoa não assume, não diz o que ela é, não diz como ela pensa, e trata como se fosse algo absolutamente livre de controvérsia, uma posição que é pessoal dela e que é super controversa, que é justamente esse neoconstitucionalismo que tira o poder ali dos parlamentos, né, das pessoas eleitas, de parlamento, tanto de Senado, quanto de Congresso, quanto do presidente da República. E aí, de repente, você tem um ministro, por meio, às vezes, de decisão monocrática, derrubando uma decisão que passou ali em primeiro turno de votação, segundo turno, 1000 composições, convencimento, briga na Câmara, aí outro calvário no Senado, e você tem todo um trabalho para conseguir aprovar o negócio, vai lá o ministro do Supremo e consegue derrubar. Ou muitas vezes o ministro do Supremo vai lá e entende que ele precisa tomar uma medida cautelar e prender alguém que tem foro privilegiado e que, aliás, deveria ser julgado ali, a princípio, numa comissão de ética da Câmara, que foi o caso do Daniel Silveira. Então, assim, há pessoas que claramente defendem isso, e esse é um dos elementos da agenda globalista. Os outros, vocês sabem, é toda a pauta identitária, né? Então, assim, você começa a sessão na pauta identitária, termina a sessão na pauta identitária, só se discute aquilo que é do interesse da agenda globalista se discutir, e qual é a conclusão que a gente chega? Que realmente o vídeo que o Flávio Morgenstern colocou lá no Senso em Comum ontem, né, falando 100 anos do globalismo, o projeto que venceu, uma coisa assim, não me lembro exatamente o título, mas ele explica o projeto vencedor. O que está funcionando no mundo de hoje é o globalismo, e ele explica, faz ali uma ótima introdução, né, para quem nunca leu nada sobre o tema, é realmente muito boa. E ali, foi muito engraçado, né? Porque eu assisti aquele vídeo ontem, porque eu sempre, às vezes, quando eu vou fazer alguma coisa, arrumar, lavar louça, fazer jantar, eu ponho alguma coisa legal para ver no YouTube, achei interessante e fui assistir. E hoje, vendo essa batida do André Mendonça, eu falei, caramba, eu não acredito que coincidência infeliz. Olha, a agenda globalista sendo a única coisa realmente discutida na tal da sabatina do André Mendonça, que é um nome indicado por um presidente conservador supostamente contrário ao globalismo. E aí você vê esse indicado, como ele tem que, claro, fazer aquelas concessões todas, né? O André Mendonça é um cara muito, até nobre, né? Muito político, muito gentil, tratou até bem o Alcolumbre, que ficou brincando com a indicação dele durante 4 meses. Não, ai, puxa, muito obrigada, nossa, estou muito honrada, etc. Aquela coisa toda deles, né? Daquelas belas palavras de Brasília. Eles são muito bons com belas palavras e nem sempre tão bons com boas ações. Toda aquela conversa, na verdade, girou em torno de assuntos que são do interesse do globalismo, né? Então, em primeiro lugar, se o ativismo do judiciário, sobretudo nas Supremas Cortes, é ou não adequado. Você teve gente dizendo que ele era inadequado e teve gente dizendo que era adequado. Mas a questão é, este método, Supremas Cortes, avançando sobre o legislativo, avançando sobre o executivo, ou seja, atuando como se fosse um poder moderador, isso é algo de interesse da agenda globalista. Por quê? Porque é uma maneira muito mais fácil de você conseguir influenciar
uma nação e ter controle sobre ela sem precisar passar pelo povo. Então, a soberania que é popular, ela simplesmente é passada diretamente dos órgãos internacionais para as cortes supremas, né? É um método fácil, que está naquele livro que eu já indiquei aqui várias vezes, chamado Juristocracia. Questionamentos sobre a chamada pauta de costumes, que são assuntos sobre os quais você é obrigado, no governo, no Estado, em Brasília, a falar bonitinho, se você quiser ter a simpatia ali da maior parte da nossa classe política. A maior parte da nossa classe política, ela exige que alguém que se refira a esses assuntos, união civil homossexual, aborto, descriminalização das drogas, etc. Descriminalização, tá vendo? Nominho que é liberação das drogas, né? Esse é o nominho que eles querem, é o nominho globalista. Enfim, o vocabulário todo do André Mendonça estava moldado por essas exigências que são do Senado. E você viu que ele conquistou o coração dos senadores. E, pelo amor de Deus, eu até fiquei com uma impressão boa do André Mendonça como pessoa, ele me pareceu alguém autêntico, né? E alguém autenticamente também interessado em colocar panos quentes na oposição aí de alguns grupos, simplesmente para resolver a história. De qualquer maneira, a gente só vai poder avaliar o trabalho dele a partir do momento que ele tiver ali investido da função de ministro do Supremo Tribunal Federal. Não tem como a gente falar agora, mas ele se colocou ali contrário ao ativismo judicial. Ele disse que ele entende que o ministro deve ter uma atuação mais discreta, pelo menos quanto a isso ele foi bem objetivo. Acho que a gente tem que ser justo de reconhecer, né? Mas, quanto a todos os outros assuntos, ele adotou, em absoluto, o vocabulário que a cultura globalista exige que seja usado. A justiça, o igualitarismo, a democracia, Estado de Direito, da maneira como se exige que seja usado. Ou seja, estamos vendo que é uma farsa o mundo que a gente vive, no sentido que o povo não tem mais poder nenhum, né? A partir do momento que você tem um ministro de uma Suprema Corte podendo, via decisão monocrática, derrubar algo que foi votado por, aqui no caso do Brasil, 513 deputados, 81 senadores e um presidente da República, um ministro do Judiciário da Suprema Corte tem mais poder que todos eles juntos, né? Então, veja a loucura. Sendo que, e esse é o agravante, esses 513 deputados, 81 senadores e um presidente da República, eles têm o voto popular nas costas, ou seja, eles realmente tiveram o voto de milhões de pessoas. Mas o ministro de um Supremo Tribunal Federal, que não teve nenhum voto, tem mais poder do que eles. Isso é juristocracia. E esse foi um dos assuntos mais debatidos, né? Do tipo, você vai ser favorável a essa interferência ou não? E outras coisas. Mas você entende que você tem que falar o que a esquerda quer ouvir? Teve um momento que foi deprimente, que o Omar Aziz disse a seguinte frase, além daquela frase que o Serrão muito argutamente gravou para falar ali no programa 3 em 1 de hoje, que ele disse o seguinte: abaixo de Deus, nesse país, só o STF, para ver a loucura e o quanto que o Omar Aziz é um comunista pró-agenda globalista, né? Além dessa frase, ele disse o seguinte: o senhor deve ter assustado muita gente aqui. Quem era, se o senhor é de direita, quem era de esquerda virou direita, porque o senhor disse tudo o que a esquerda queria ouvir. E realmente, o André Mendonça adotou todo o vocabulário que a cultura globalista exige que seja adotado por uma figura pública para que ela seja considerada boazinha, para que ela seja considerada moderada, para que ela seja considerada aceitável, né? Então, o que a gente percebe na sabatina do André Mendonça, independente dos méritos que ele tem, que eu mesma assistindo a sabatina, em vários momentos falei, caramba, ele é um cara de mérito. É uma indicação que pode ser boa para o Brasil. Vou até ficar atenta, né? Porque eu tinha um pé atrás e falei, nossa, pelo menos ele é muito amável, no mínimo persuasivo, então. Porque eu mesma deixo aí o voto de confiança, né? Vamos ver. Mas o que mais me chamou a atenção foi justamente que não se falou dos problemas do Brasil, não se falou da função original do STF, não se falou do quanto que uma Constituição prova seu valor por sua estabilidade,
né? A Simone Tebet falou um absurdo ali que ninguém contestou. Ela disse, é claro que tem que ter ativismo judicial porque a Constituição já tem 30 anos, é muito tempo e as coisas têm que andar. Que é aquela história dos ministros do Supremo terem que empurrar a história, né? Ela disse isso. E eu fiquei na hora pensando, caramba, 30 anos, a Constituição dos Estados Unidos tem muito mais e tá ali, firme e forte. Que história é essa de que uma Constituição com 30 anos tem que ser remendada por uma Corte Suprema? E ninguém contestou esse tipo de coisa, né? Então, assim, o que a gente vê é que a cultura globalista, ela avança, né? É por isso que a gente vê aí o Moro sendo alguém que tem, realmente, eu acho que vai conseguir se comunicar com uma parte da sociedade, a parte que é totalmente agendada, e alguns de seus cabos eleitorais têm aí toda a capacidade de conversar com a sociedade. E são muito bem recebidos, porque eles falam esse mesmo linguajar, esse mesmo jeitinho, defendem o relativismo, claramente. É tudo uma questão de opinião, ponto de vista, etc. E aí a gente fala, quer dizer que não há mais pontos de vista verdadeiros e corretos e pontos de vista errados? Há só os que prevalecem e os que não prevalecem? Não. A discussão, o debate público não é uma questão de diferentes pontos de vista. Não é isso aí, não. Você tem uma série de pontos de vista que são expressos por pessoas. Algumas dessas pessoas estão erradas e outras estão corretas. Algumas são completamente ignorantes e outras têm um pingo de noção daquilo que falam. Algumas realmente têm um compromisso com a verdade e outras querem engambelar o próximo. Então não dá pra gente aceitar que todos os pontos de vista têm um valor semelhante, não tem, né? É uma tese cética de que, eu estou falando do ceticismo antigo, de que se você pegar todos os juízos humanos, em princípio, considerando que todos sejam emitidos com honestidade intelectual, você pode partir do princípio que todos merecem a mesma análise. Mas isso não significa que todos sejam dignos do mesmo valor. Aqueles que são valiosos são aqueles que correspondem à verdade. E só correspondem à verdade aqueles emitidos pelas pessoas que têm compromisso com a busca dela. E, para isso, evidentemente, estão atentas à realidade. Tá? Então, vejam, não é esse tipo de coisa que se discute, não é esse tipo de discurso que pega na sociedade. O tipo de discurso que cola, o tipo de coisa que as pessoas acham que é preciso discutir. Foi o que a gente viu hoje, ali, na sabatina do André Mendonça, né? Até quando foi perguntado para ele o que ele achava dos limites da liberdade de expressão, o pessoal ali tava Agenda 2030 na veia. Ele disse, os limites estão na Constituição, de maneira muito discreta, né? E aí o que a gente percebe? Claro, no caso ali, né? A preocupação do André Mendonça em ser aprovado, claro, era muito maior do que em discutir o que era importante, por um lado, e por outro lado, o que a gente via ali é que a maior parte do Senado, a maior parte daquela comissão era formada por pessoas completamente adestradas pelo linguajar globalista, pessoas completamente adestradas ou pessoas completamente interessadas em passar para a sociedade a impressão que aquela é a maneira como nós devemos nos comunicar, que aquela maneira como nós devemos pensar, que aquela é a única maneira por meio da qual nós devemos fazer política. Então, é isso que está acontecendo. E o que é legal é a gente observar esses fatos para entender algo muito mais amplo, que é isso. Que mundo que a gente está vivendo, né? O globalismo venceu. Eu lembro que meu irmão costuma falar isso. O globalismo já venceu. O máximo que acontece aí é algumas figuras políticas que seguram a agenda, mas ela vem com força total. Aqui, ali, depois dessa comissão, depois que eu vi nessa CCJ, a minha vontade é simplesmente desligar, não acompanhar, não por nada, mas para não perder tempo. Né? Para não perder tempo. Porque hoje, por exemplo, eu tenho, de uns meses para cá, tentado compreender cada vez mais a obra do Fulton Sheen, que é um cara extraordinário, assim, é uma inteligência impressionante. Procurem alguns dos discursos deles no YouTube, que vocês vão ver. Ele teve um programa de TV, o cara concorria em audiência com o Frank Sinatra e bateu o Frank Sinatra.
era o programa mais visto dos Estados Unidos, tá? Um bispo católico, com uma cultura impressionante, e que nessa obra aqui, que foi a sua tese de doutorado, ele tem uma generosidade para apresentar quais foram os problemas abertos pela filosofia moderna e de que maneira e em que direção eles se resolvem. Em que direção eles permanecem impossíveis de ser resolvidos e em que direção eles podem encontrar aí uma resposta. É um negócio extraordinário. Assim, eu leio cada capítulo que eu leio, eu volto e leio outras duas. É um livro que eu poderia passar um ano lendo esse livro. E aí, a minha tarde, pelo ralo, ouvindo a conversinha fiada globalista na CCJ, que sabatinou o André Mendonça em nome do bem do Brasil. Esses caras não têm a menor ideia do que se passa fora daqueles gabinetes. É impressionante. De qualquer maneira, o que eu quero dizer é que a minha vontade é me desligar, sabe? É parar de perder tanto tempo acompanhando essas coisas. Eu faço, claro, por uma questão de profissão, mas quando eu vejo o tempo que a gente perde, eu falo, caramba, já que o globalismo venceu, tá aí, a agenda tá aí, qual é a melhor coisa que a gente pode fazer? Gastar nosso tempo com aquilo que é importante. E aquilo que é importante é justamente as coisas sobre as quais a agenda globalista nunca fala. A verdade, o polimento da consciência, a responsabilidade individual como algo legítimo quando a gente fala de política e a insistência em não permitir que alguém nos controle mentalmente, a começar pela modelação da nossa linguagem. Porque quem não tem consciência do sentido de cada palavra que está usando, quem simplesmente repete slogan, é uma pessoa que já foi escravizada, que já não tem uma alma, que já não tem significado nenhum, nem para si própria, nem para o mundo. É isso que nesse momento a gente deveria evitar. Ser arrastado aí por um momento de decadência, que pelo visto cada vez mais ganha espaço. Se vocês quiserem conhecer esse autor maravilhoso, deixo o link na descrição. Vou fazer uma palestra no primeiro seminário sobre ele, que acontece agora em dezembro. Também deixo o link na descrição para vocês se inscreverem, tá bom? E vou deixar alguns videozinhos desse homem maravilhoso para vocês olharem no YouTube. Cada vez que eu vejo um vídeo dele, eu me emociono, porque o cara é extraordinário. Por quê? Porque ele fala daquilo que tem sentido. Ele fala daquilo que realmente é importante. Ele fala daquilo que é digno de ser falado, de ser ouvido e sempre de ser pensado. E é disso que a gente está precisando. Não daquela conversa fiada toda, tá bom? Obrigada pela companhia e até a próxima.